Bom, pessoal, eu falei de Miguel Reale e agora vamos fazer uma abordagem rápida a respeito de Pedro Lessa. Quem foi Pedro Lessa, né? Até o fórum, para vocês terem conhecimento, o fórum prédio da Justiça Federal recebe o nome de Fórum Pedro Lessa. Bom, também um jurista brasileiro, estudou na Universidade de São Paulo. Mas vejam, primeiro negro a integrar o Supremo Tribunal Federal. Então imagine a época, Pedro Lessa estudando numa universidade de São Paulo, tal como Miguel Reale, e se destacando na carreira jurídica e chegando a compor o Supremo Tribunal Federal, como o primeiro negro da história. Lembrando que historicamente negro não tinha vez na sociedade para a época dele, não tinha vez e nem voz, ainda mais estudar direito. Então o sujeito assim vai fazer um vestibular, passar no vestibular, frequentar aquela sociedade que talvez à época fosse somente a burguesia que tivesse condições de dar condições aos seus filhos a estudarem numa universidade pública tal como é a Universidade do Largo de São Francisco. Bom, nós temos aí alguns livros que perfazem a carreira de Pedro Lessa, como por exemplo, Interpretação dos artigos 23, 34, 63 e 65 da Constituição Federal. É uma história ou uma ciência o direito? Um livro muito interessante, né? Porque se nós, existe uma variaçãozinha entre até o título de bacharel em ciências jurídicas, ponto. Bacharel em ciências jurídicas e sociais e bacharel em direito. Então foram variações ao longo do tempo, adaptações curriculares que ocorreram, mas não deixando a essência do próprio direito. E aqui nós temos uma colocação, uma interrogação mesmo. A história ou uma ciência? Isso é uma história ou uma ciência, o direito? Aí nós temos aqui dissertações e polêmicas. Então Pedro Lessa sempre sendo contundente com algumas questões, algumas críticas, algumas opiniões. Estudos de filosofia do direito, olha aí a importância dele para com a ciência chamada direito. O determinismo psíquico e a imputabilidade e responsabilidade criminais. Isso em 1915, ele já estudando alguns desvios psíquicos, até mesmo o perfil do criminoso, o perfil do serial killer, por exemplo. Do poder judiciário, então, em 1916, Pedro Lessa estabelecendo algo sobre a organização, uma crítica talvez sobre o poder judiciário, discursos e conferências em 1916, e o que é relevante na carreira de Pedro Lessa, que é possível identificá-lo como um pensador independente, um jurista que se expressava independentemente, crente na justiça e no direito natural. Então ele tinha essa crença na questão da justiça. Eu não estou falando só do direito, estou falando da justiça. Ele era um jurista, mas um jurista guerreiro, que muitas vezes nós temos aquela máxima, quando encontrares um conflito entre o direito e a justiça, deixe o direito e lute pela justiça. E é isso que nós precisamos fazer. Quando eu rememoro o professor Paraninfo da minha turma, que em seu discurso disse: façam jurisprudência, saiam por aí, defendam seus interesses, os seus clientes, em qualquer posição que se encontrem, juiz, promotor, advogado, façam jurisprudência, defensor público, enfim,
contribuam para uma nação, contribuam para um fazer direito, contribuam para algo que seja importante nesse país. E com essa ideologia que eu me formei, né, com essas palavras ecoando em toda essa trajetória profissional e acadêmica e pessoal também, que me ajudou muito, né, nós temos aqui a obra de Pedro Lessa, tá, que o trata como um pensador independente, crente na justiça e no direito natural, ainda que recorrentemente crítico de uma metafísica que domina o ser humano. Vejam que ele aborda aqui a questão também pura e simplesmente da filosofia, a metafísica, a existência, né? Às vezes o ser humano entra num conflito, numa paranoia entre valor, moral, existo, não existo, penso, logo existo, Deus, que Deus é esse? É lógico que não devemos perder a nossa essência, cada um tem a sua essência religiosa ou não, tá? Enfim, eu não entro, não é um aspecto a ser abordado aqui, eu só estou colocando a lição de Pedro Lessa e a importância que esse jurista nos trouxe, né? Então, o Pedro Lessa acreditava que toda a ciência do direito dependia, antes de mais nada, de conhecimentos e estudos na área filosófica. Olha aí o ponto que eu quero chegar, né, para demonstrar a importância da trajetória que fizemos, saindo lá da filosofia clássica, da medieval, da antiga, da medieval, da filosofia clássica, perpassamos pela filosofia moderna, contemporânea e chegamos à filosofia do direito. Para que tudo isso? Para falarmos sobre ciência política, para adentrarmos ao estudo e à formação da teoria do Estado, ou teoria geral do Estado, como queiram, que são elementos importantes na nossa vida, fazem parte da nossa vida. O Estado está aqui, o Estado, eu contribuo para o Estado, para um Estado melhor que eu espero, para algo melhor. Então eu pago os meus impostos, o Estado me provê algo, me provê a segurança pública, me provê a saúde, me provê a educação pública, ainda que eu tenha criticado aqui, né, em bases mínimas. Tá? Então são elementos em que Pedro Lessa mostra que estudar direito é preciso estudar filosofia, né, e adentrarmos a filosofia do direito em específico. E aí nós não desgrudamos dos ensinamentos de Miguel Reale. Eu não coloquei ordem ordem cronológica nesses ensinamentos, mas eu estou colocando juristas que contribuíram e na medida de sua contribuição nós fomos evoluindo até chegarmos aonde nós queremos e podemos entender tudo isso, todas essas contribuições para o direito. Então, os conhecimentos na área filosófica, visto que sem esse conhecimento na área filosófica para com o direito, toda a aplicação e interpretação jurídica se daria sem que seu verdadeiro sentido fosse compreendido. Quer dizer, não dá para compreender o direito, a ciência, direito, não dá para estudar direito sem estudarmos antes filosofia, sem estudarmos antes Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Comte, Giordano Bruno e Dante Alighieri, todos os outros juristas, Max Weber, todos os outros que contribuíram para a formação dessa ciência, dessa importante ciência a qual nós somos apaixonados. Mas eu gostaria também que vocês fossem apaixonados pela filosofia, e não só a filosofia do direito, toda a base filosófica que nós temos. Platão com a teoria do mito da caverna. Então todos esses aspectos que nós já estudamos aqui são importantes para a nossa formação. Em algumas faculdades nós temos até a colocação da disciplina Filosofia do Direito ao final, porque ao final do curso, ou nas
etapas finais do curso que nós vamos entender essas etapas iniciais, que muitas vezes são muito teóricas para aquele que quer ver já um direito penal, artigo 121, matar alguém. É a nossa essência, é a nossa natureza, mas nós precisamos entender a filosofia, nós precisamos entender o que vem antes. Tal como todo estudante aí, passamos por dificuldades. Os livros, muitos livros eu pude comprar depois que eu estudei, alguns livros até usados. Hoje nós temos uma infinidade de elementos por aí na internet, né? Livros que você pode baixar, editoras abrindo aí degustações de livros, livros baratinhos pela internet. Na minha época não era assim, tinha que estudar e os livros eram caríssimos. Então nós temos essa contribuição de Pedro Lessa para com o direito brasileiro. Essa informação, esse fluxo de informações que nós temos hoje e de compreensão do próprio direito na sua essência. O que fazer com o direito? O que fazer com a filosofia? Parece que as coisas agora ficam mais claras. E na sequência eu faço uma abordagem onde nós procuramos costurar tudo isso e empreender essa lição de Pedro Lessa, aquilo que Pedro Lessa disse, que são as bases de Miguel Reale e toda a base da filosofia do direito.